Às vezes, o tempo não grita, ele espera. Espera o momento exato em que a gente acredita que venceu tudo para mostrar o que ficou para trás. Esta é a história de um homem que conquistou o mundo, acumulou fortuna, cruzou países, mas nunca percebeu o que estava se perdendo dentro da própria casa. O que ele encontrou naquele retorno inesperado não estava nos quartos, nem nas paredes. Estava nos silêncios. Se essa história tocar você em algum ponto, inscreva-se. Ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E me diga nos comentários: o que o tempo já tentou te mostrar, mas você ainda não teve coragem de enxergar? Ele fechou a mala sem fazer alarde, como quem guarda um segredo até de si mesmo. Não avisou a secretária, não ligou para casa, não deixou pistas. Havia algo naquele retorno que precisava ser silencioso, quase respeitoso. Talvez fosse só saudade, talvez um cansaço que dinheiro nenhum resolve. O avião decolou enquanto ele olhava pela janela, tentando entender por que o coração pesava mais que a bagagem. Durante a viagem, lembranças começaram a surgir como cenas antigas de um filme mal assistido. O cheiro do café da manhã em casa, as risadas no corredor, vozes que ele jurava ainda estarem lá. Pensou em como sempre prometia voltar mais cedo e nunca cumpria. Agora voltava sem promessa nenhuma, apenas com um aperto estranho no peito, e isso o incomodava mais do que qualquer contrato perdido. Ele era milionário, sim, mas naquele voo parecia apenas um homem comum, sem planilhas, sem reuniões, sem aplausos. Só ele e o barulho constante dos motores que soavam quase como perguntas sem resposta. Em que momento a vida virou só trabalho? Em que ponto a casa virou apenas um endereço? Ele tentou afastar esses pensamentos, mas eles insistiam em ficar. Quando o avião começou a descer, algo dentro dele também desceu. Uma expectativa misturada com medo, como quem reencontra alguém depois de muito tempo, sem saber se ainda é bem-vindo. A cidade parecia a mesma, mas ele já não tinha tanta certeza sobre si. O motorista estranhou o pedido repentino, mas não perguntou nada. Ninguém perguntava nada para ele havia anos. No caminho até a casa, ele observou as ruas com um olhar quase estrangeiro. Lojas novas, árvores maiores, muros mais altos. Tudo havia mudado, mas de forma silenciosa, como mudanças que só o tempo consegue fazer. Pensou em quantas vezes passou por ali sem realmente ver nada. Agora via tudo, talvez tarde demais. O portão da casa apareceu à frente como um velho conhecido que guarda ressentimentos. Ele pediu para o carro parar antes, desceu e respirou fundo. O ar tinha cheiro de passado, de coisas não resolvidas. Por um segundo, pensou em voltar para o hotel, adiar aquele encontro com a própria vida. Mas algo o empurrou para frente. Ele colocou a mão no bolso e sentiu a chave fria, aquela chave que abria portas, mas que talvez não abrisse mais corações. Sorriu de canto, um sorriso curto, inseguro. Achava que voltava no controle da situação, como sempre. Não sabia ainda que, ao girar aquela chave, perderia o controle de tudo, porque o retorno não era apenas físico. Era um convite involuntário para encarar ausências, escolhas e silêncios acumulados. E a casa, quieta demais à sua frente, parecia já saber disso. Ele girou a chave devagar, quase como quem pede licença. Na cabeça dele, tudo estaria exatamente como sempre esteve. Os móveis no mesmo lugar, o relógio da parede marcando o tempo de forma previsível, a rotina seguindo sem tropeços. Era reconfortante imaginar que, apesar de sua ausência, nada havia mudado, como se o mundo tivesse feito uma pausa educada, esperando sua volta. Enquanto empurrava a porta, pensou que talvez encontrasse alguém na cozinha, distraído com tarefas simples. Imaginou "você voltou mais cedo?" dito sem surpresa, quase automático. Era isso que ele esperava, normalidade. A sensação de que sua ausência não havia causado impacto real. No fundo, aquela expectativa também era uma forma de aliviar a culpa. Ele sempre acreditou que prover financeiramente era o mesmo que estar presente.
que pagar as contas, garantir conforto e segurança compensava finais de semana vazios e aniversários perdidos. Ao entrar, esperava confirmar essa crença. Queria ver que tudo funcionava bem, como uma empresa autônoma que não depende do dono no dia a dia. O silêncio da casa parecia apenas circunstancial, algo comum para aquele horário. Ele até gostou da quietude inicial, interpretando-a como tranquilidade. Pensou, está tudo bem, está tudo em ordem. Caminhou alguns passos, sentindo o chão conhecido sob os pés, como quem retorna a um território seguro. A casa ainda era sua, afinal. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Os quadros nas paredes ainda estavam ali, e isso lhe deu uma falsa sensação de alívio. As cores, as molduras, tudo parecia intacto. Era como se o tempo tivesse respeitado aquele espaço. Ele respirou fundo, quase sorrindo, acreditando que seu medo era exagero. Talvez tivesse dramatizado demais aquela volta. Mas mesmo com tudo aparentemente no lugar, algo não encaixava. Era um detalhe invisível, difícil de explicar. Uma ausência de energia, de vida, de calor. A casa estava correta demais, organizada demais, como um cenário montado. E cenários, ele sabia bem, não contam histórias verdadeiras. Ele tentou ignorar essa sensação e seguiu adiante, convencido de que em poucos segundos ouviria vozes, passos ou qualquer sinal de normalidade. A expectativa ainda o guiava, insistente. Só que a casa parecia segurar a respiração, como quem sabe que a verdade está prestes a aparecer. E ela não seria nada normal, porque aquela normalidade que ele tanto esperava já não existia havia muito tempo. Foi quando ele deu mais alguns passos que o ar mudou. Não foi um barulho, nem um objeto fora do lugar. Foi uma sensação, um frio leve subindo pela nuca, como um aviso silencioso. A casa estava viva, mas de um jeito que ele não reconhecia. Era familiar e estranha ao mesmo tempo, como reencontrar alguém querido que já não fala a mesma língua. Ele parou no meio da sala e olhou ao redor com mais atenção. Havia sinais sutis de adaptação, de rotinas que seguiram sem ele. Um sofá diferente, marcas no chão onde antes ficava uma mesa, pequenos detalhes que gritavam mudança sem levantar a voz. Aquilo não era descuido, era reorganização. Alguém tinha aprendido a viver ali sem esperar por ele. O cheiro também não era o mesmo. Não havia mais o aroma de café passado no fim da tarde, nem o perfume que costumava anunciar presença antes mesmo de alguém aparecer. Era um cheiro neutro, funcional, quase impessoal, como um lugar que serve para morar, não para acolher. Ele engoliu em seco, tentando entender por que aquilo doía tanto. Seguiu pelo corredor, sentindo o eco dos próprios passos. Cada som parecia alto demais, como se estivesse invadindo um espaço que já não lhe pertencia completamente. Reparou que as fotos de família eram menos visíveis, algumas até guardadas. Onde antes havia risos congelados em molduras, agora havia paredes limpas. E isso o atingiu mais do que qualquer bagunça. Ele esperava surpresa com sua chegada, mas era ele quem estava sendo surpreendido. Tudo ali indicava continuidade sem dependência. A casa não estava parada no tempo. Ela tinha seguido em frente, e essa constatação começou a pesar nos ombros como uma culpa antiga que finalmente encontra palavras. Por um momento, ele pensou em chamar alguém pelo nome. A voz quase saiu, mas ficou presa. Havia medo naquela hesitação. Medo de não obter resposta. Ou pior, de obter uma resposta indiferente. O silêncio parecia mais seguro do que a confirmação de que já não era central naquela história. A surpresa não foi um choque imediato, foi uma revelação lenta, cruel na sua sutileza. A casa estava cheia de vida, só não era mais a vida que girava em torno dele. Enquanto ele avançava, o coração começava a entender algo que a mente ainda resistia a aceitar, porque o verdadeiro impacto ainda estava à frente, esperando para ser visto.
Ele empurrou levemente a porta que dava acesso ao cômodo mais íntimo da casa, esperando encontrar algo previsível. Talvez alguém distraído, talvez uma cena comum demais para justificar o aperto no peito. Mas o que viu o fez parar imediatamente. O tempo pareceu desacelerar, como se o corpo precisasse de alguns segundos extras para processar aquilo. Não havia gritos, nem drama explícito. A cena era simples e, justamente por isso, devastadora. Pessoas que ele amava estavam ali, mas agiam como se ele fosse apenas um detalhe irrelevante. Conversas seguiam sem entusiasmo, olhares passavam por ele sem se fixar. Era como assistir à própria ausência materializada. Ele percebeu que os horários tinham mudado, que os hábitos tinham sido ajustados. Aquela rotina não incluía mais sua chegada, sua opinião, sua presença. Tudo funcionava perfeitamente sem ele. A casa tinha aprendido a se organizar em torno de uma falta prolongada, e agora aquela falta tinha rosto, corpo e silêncio. O mais doloroso não foi o que estava ali, foi o que não estava. Não havia expectativa, não havia preparação, não havia ansiedade por sua volta. Não existiam sinais de que aquele retorno fosse aguardado. Ele sentiu o estômago revirar, como se estivesse ocupando um espaço que já havia sido redistribuído. Uma lembrança antiga atravessou sua mente. Uma promessa feita anos atrás, dita com pressa, adiada com justificativas. Ele sempre achou que teria tempo. Agora via que o tempo tinha sido usado, só que por outros, sem ele. E aquilo doía de um jeito que dinheiro nenhum anestesia. Ele tentou dizer algo, qualquer coisa, mas a voz não saiu. Não porque fosse interrompido, mas porque ninguém parecia esperar que ele falasse. O silêncio não era constrangido, era funcional. E isso foi o golpe mais duro. Ele não fazia falta no funcionamento daquela cena. Naquele instante, ele entendeu que não estava apenas voltando para casa. Estava entrando em um capítulo que havia continuado sem sua participação. E a descoberta real ainda nem tinha sido totalmente compreendida, porque o impacto emocional estava só começando a se instalar. O coração dele começou a bater de um jeito estranho, descompassado, como se tivesse esquecido o próprio ritmo. Não era raiva nem tristeza pura, era algo mais profundo, um misto de perda e culpa. Ele sentiu um peso nos ombros, como se cada ano de ausência tivesse decidido cair ali, tudo de uma vez. Pela primeira vez, o sucesso parecia pequeno demais. Os olhos percorreram a cena outra vez, agora com mais clareza. Cada gesto, cada silêncio, confirmava uma verdade incômoda. Ele tinha sido substituído pela rotina. Não por outra pessoa, mas pelo hábito de não contar com ele. Aquilo não aconteceu de repente. Foi construído dia após dia, viagem após viagem, promessa após promessa. Ele se lembrou das vezes em que disse, depois eu compenso, acreditando que amor funcionava como dinheiro guardado no banco. Mas ali não havia saldo emocional, apenas um histórico de ausências não explicadas. O impacto não veio como um grito, veio como um vazio que ecoava dentro do peito. Sentiu vontade de sair correndo, de fingir que nunca tinha entrado naquela casa. Era mais fácil lidar com números do que com sentimentos. Mais confortável negociar contratos do que encarar olhares que já não pediam nada. O silêncio daquela cena dizia mais do que qualquer discussão que ele jamais evitou. Ele percebeu que ninguém estava tentando feri-lo. Não havia acusações, nem ressentimentos explícitos. O que existia era a adaptação. E isso o machucou ainda mais, porque mostrou que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por quem acredita ser indispensável. As mãos começaram a tremer levemente, algo que ele não sentia há anos. O controle, tão familiar no trabalho, simplesmente não existia ali. Ele não podia comprar aquele momento, nem corrigir o passado com uma transferência bancária. Tudo o que tinha era consciência, e ela doía. O impacto emocional não se resolveu ali. Ele apenas começou a entender
que aquela cena não era o fim, mas o espelho de tudo o que vinha ignorando. E o reflexo mostrava alguém que precisava reagir, mesmo sem saber ainda como. Depois de alguns segundos que pareceram longos demais, alguém finalmente falou. Não foi uma acusação, nem um desabafo explosivo. Foi uma frase simples, quase neutra, dessas que doem justamente por não carregarem emoção. Aquela frase deixou claro que eles tinham aprendido a não esperar mais por ele. A conversa que se seguiu não teve gritos, mas teve verdades. Verdades ditas com calma, como quem já chorou tudo o que precisava chorar no passado. Disseram que tentaram entender, que tentaram se adaptar, mas que a ausência constante foi ensinando a viver de outra forma. Não era raiva, era sobrevivência emocional. Ele ouviu coisas que nunca tinha parado para escutar. Histórias de momentos importantes vividos sem ele, decisões tomadas sem consulta, dificuldades enfrentadas em silêncio. Cada revelação era como uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca se deu ao trabalho de montar. E agora via a imagem completa. Tarde demais para fingir ignorância. Uma das pessoas próximas disse algo que o atravessou por dentro. A gente parou de sentir falta, porque doía menos. Aquilo não era um ataque, era uma confissão. E confissões, quando verdadeiras, não pedem defesa, pedem responsabilidade. Ele abaixou a cabeça, sem saber onde apoiar o olhar. Ele tentou explicar, falar sobre pressão, responsabilidades, sonhos de oferecer uma vida melhor. Mas percebeu que aquelas justificativas já tinham sido ouvidas antes, muitas vezes. O problema não era a intenção, era a repetição. A ausência constante transforma qualquer boa intenção em ruído distante. O conflito ali não era uma briga. Era o encontro entre expectativas quebradas e realidades aceitas. Eles já tinham seguido em frente emocionalmente. Ele é que estava chegando atrasado para entender isso. E atrasos na vida costumam cobrar juros altos. Ao final da conversa, não houve resolução clara. Apenas um silêncio diferente, mais pesado, mais honesto. Ele entendeu que não bastava estar ali fisicamente. Precisaria reconstruir algo que havia sido desgastado aos poucos. E essa reconstrução exigiria mais do que palavras, porque a revelação maior ainda estava se formando dentro dele e exigiria uma mudança real. Quando o silêncio voltou a ocupar o espaço, ele percebeu que algo dentro dele já não era o mesmo. Não era arrependimento teatral, nem promessa impulsiva. Era uma lucidez incômoda. Pela primeira vez ele entendeu que presença não se mede em resultados, mas em constância. E ele nunca tinha sido constante. Sentou-se sozinho por alguns minutos, observando a casa como quem olha para um álbum de fotos incompleto. Havia registros de uma vida acontecendo sem ele, e isso dizia muito. Ele sempre acreditou que estava construindo um futuro melhor, mas nunca parou para perguntar se aquele futuro ainda teria espaço para ele. Essa pergunta agora ecoava sem resposta. Percebeu que a atenção não é algo que se oferece quando sobra tempo. É algo que se escolhe, mesmo quando falta. Ele escolheu faltar, repetidas vezes, não por maldade, mas por prioridade. E prioridades, quando não são revistas, moldam destinos de forma silenciosa. Pensou em quantas vezes esteve fisicamente presente, mas mentalmente distante. Quantas conversas respondeu com pressa. Quantos momentos tratou como interrupção. Agora entendia que não foi um grande erro que o trouxe até ali, mas uma soma de pequenas ausências normalizadas. E isso é o que mais destrói vínculos. A família não tinha parado de amá-lo, tinha parado de depender. E isso era diferente. Dependência cria expectativa, autonomia cria distância. Ele ajudou a construir essa autonomia ao se retirar emocionalmente. E agora precisava aceitar a consequência disso sem tentar culpar o tempo, o trabalho ou o mundo. Ele refletiu que dinheiro resolve problemas, mas não preenche silêncios. Que conforto material não substitui memória afetiva.
que sucesso profissional não serve de abrigo quando o afeto esfria. Essas verdades não vieram como frases prontas, mas como um peso sereno no peito. Ali, sozinho, ele entendeu que se quisesse mudar algo, teria que começar por si. Não com promessas grandiosas, mas com escolhas pequenas e consistentes. E essa decisão ainda estava se formando, silenciosa, esperando coragem para virar ação. Porque a transformação verdadeira nunca acontece no barulho. Ele percebeu rápido que boa vontade não apaga anos de ausência. Cada tentativa de aproximação vinha acompanhada de cautela, como se os outros testassem o chão antes de dar um passo. E ele aceitou isso. Pela primeira vez, não exigiu confiança imediata. Entendeu que reconstruir laços é aceitar o ritmo do outro, não impor o seu. As conversas começaram pequenas, quase tímidas. Perguntas simples, respostas curtas, silêncios que ainda assustavam. Mas ele permaneceu ali, mesmo quando parecia não ser notado. Descobriu que estar presente não é ser o centro, e sim ser constante. E constância sempre foi algo que ele precisou aprender. Houve dias em que se sentiu deslocado, como um convidado em sua própria casa. E isso doeu. Mas, diferente do passado, ele não fugiu dessa dor. Sentou-se com ela, observou, aprendeu. Afinal, aquela sensação era consequência direta de escolhas antigas. Não havia injustiça, havia aprendizado. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava. Preferências, medos, mudanças de humor, pequenas vitórias do dia a dia. Coisas que nunca entrariam em uma planilha, mas que sustentam relações reais. Cada detalhe aprendido era uma ponte sendo reconstruída, ainda frágil, mas verdadeira. Nem sempre foi recebido com entusiasmo. Houve respostas frias, desconfiança, olhares que perguntavam em silêncio: até quando isso vai durar? Ele não respondeu com palavras, respondeu ficando dia após dia, porque entendeu que o amor precisa de prova contínua, não de discursos bonitos. Aos poucos, a casa começou a reagir, não com celebração, mas com abertura. Um comentário a mais, uma presença aceita à mesa, um riso que surgia sem esforço. Nada grandioso, mas tudo significativo. Ele aprendeu a valorizar esses sinais como quem cuida de algo raro, e enquanto reconstruía os laços externos, algo dentro dele também se rearranjava. Porque quem aprende a permanecer nunca mais olha para o tempo da mesma forma. Em uma noite silenciosa, sozinho novamente, ele refletiu sobre tudo o que sempre chamou de vitória. Prêmios, números, contratos assinados, reconhecimento público. Tudo isso ainda existia, mas já não ocupava o mesmo espaço dentro dele. Pela primeira vez, percebeu que sucesso sem partilha vira apenas barulho. Ele entendeu que esteve presente em muitos lugares, menos onde realmente importava. Que correu atrás de um futuro idealizado enquanto perdia o presente real. E que o tempo, paciente, apenas esperou até que ele estivesse pronto para enxergar isso. Não houve punição. Houve consequência. A casa, antes símbolo de chegada, passou a representar compromisso. Não um compromisso imposto, mas escolhido. Ele compreendeu que sucesso verdadeiro não é ter para onde voltar, mas ser esperado. E ser esperado exige envolvimento, cuidado e presença emocional. Coisas que não se compram. Pensou em quantas pessoas confundem ausência com sacrifício necessário. Em quantas histórias parecidas com a dele seguem acontecendo todos os dias. Gente bem intencionada, mas distraída. Gente que ama, mas não demonstra. Gente que acredita que sempre haverá tempo depois. Ele decidiu redefinir sucesso em termos simples. Estar disponível, cumprir promessas pequenas, ouvir sem interromper, permanecer mesmo quando é desconfortável. Descobriu que essas atitudes dão menos status, mas constroem algo muito mais duradouro. Não virou um homem perfeito. Continuou errando, se ausentando às vezes, aprendendo aos poucos. Mas agora havia consciência. E consciência muda tudo. Porque quem sabe onde errou, escolhe melhor o próximo passo.
No fim, ele percebeu que o maior retorno daquela viagem não foi financeiro, nem emocional imediato. Foi interno. Ele voltou milionário, mas só se tornou verdadeiramente rico quando entendeu o que quase perdeu. E talvez essa seja a revelação mais dura e mais necessária que o tempo oferece. Ele não saiu de casa naquele dia com respostas prontas. Não houve discurso emocionante, nem pedido de perdão cinematográfico. A transformação começou de um jeito quase invisível, como tudo o que realmente importa. Começou quando ele decidiu ficar, sentar, ouvir, sem relógio, sem celular, sem pressa. Nos dias seguintes, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Manteve a palavra em pequenas coisas, almoços simples, conversas sem objetivo, presença sem justificativa. Não tentou comprar o tempo perdido porque entendeu que isso era impossível. Tentou apenas não perder o tempo que ainda tinha. E isso já era uma mudança enorme. Ele percebeu que reconstruir confiança é como reformar uma casa habitada. Faz poeira, exige paciência e ninguém acredita totalmente no começo. Houve desconfiança, silêncios desconfortáveis, dias em que parecia não fazer diferença alguma. Mas ele permaneceu, e permanecer foi o gesto mais revolucionário da sua vida. O milionário continuou sendo milionário. O trabalho continuou existindo. As viagens não desapareceram. O que mudou foi a ordem das coisas. Ele parou de tratar a família como destino final e passou a tratá-la como ponto de partida. E isso reorganizou tudo por dentro. Algumas feridas não se fecharam completamente. E talvez nunca fechem. Mas ele aprendeu que amar também é aceitar limites. Que nem tudo se conserta, mas muita coisa pode ser cuidada. E cuidar exige tempo, algo que ele finalmente decidiu oferecer. Hoje, quando ele olha para aquela casa, não a vê mais como um lugar onde dorme entre viagens. Vê como um espaço vivo, imperfeito, real. Um lugar onde sua presença importa, não porque ele paga as contas, mas porque ele está ali, inteiro. E se essa história ficou com você até aqui, talvez seja porque o tempo também esteja tentando te mostrar algo. A pergunta é simples, mas profunda. Onde você anda ausente sem perceber?